Bom, amém, irmãos? Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Irmãos, eu quero falar sobre um mal que tem acontecido muito nas igrejas. Sobre o fato de muitos cristãos que têm muito tempo de caminhada com o Senhor, mas não cresceram ainda. Apesar de alguns ter a idade bastante avançada. Eu estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo me deu uma revelação que eu vou chamar essa pregação de que o que acontece quando não queremos crescer. Gente, quanto mais nós crescemos, mais nós nos parecemos com Cristo, certo? Só que esse crescimento, ele não é automático. Como eu costumo até dizer no grupo de jovens, né? Que ninguém coloca uma Bíblia debaixo do travesseiro hoje e acorda cristão amanhã, né? O crescimento ele vai aos poucos, mas para a gente crescer, nós temos decisões a tomar, né? Que as decisões são nessa ordem: receber Jesus como único e suficiente Salvador, congregar em uma igreja, oração e a leitura da palavra, deixar Cristo renovar a nossa mente e nos envolvermos em algum ministério da igreja. Sabe, irmãos, não é fácil, mas todas essas decisões, elas envolvem comprometimento e esforço da nossa parte. Infelizmente, irmãos, há cristãos que não desejam crescer. E por isso, pelo fato desses cristãos não quererem crescer, eles têm a vida espiritual deles ou travada, ou eles passam a vida inteira equivocados sobre elas. O Senhor me revelou 4 estágios que acontecem com o cristão quando ele não quer crescer. E, irmãos, não pensem que isso é assim, por exemplo, vai acontecer um desses 4 estágios ou os 4. Isso é progressivo, ou seja, sabe, um estágio leva ao outro. O primeiro estágio é o seguinte: o cristão que não quer crescer, ele troca a renovação de Jesus por autocontrole. Vamos lá, por favor, em Juízes 2. Juízes 2, 18 e 19. E quando o Senhor lhe levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, e por causa dos que o apertavam e oprimiam. Porém, sucedendo que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Você vê, irmãos, já perceberam que quando nós recebemos Jesus, tem práticas na nossa vida que elas parecem que desaparecem na hora, né? Mas tem práticas que nós até hoje lutamos contra. Entendeu? É justamente esse o problema, porque nas primeiras práticas, por exemplo, a nossa mente já foi renovada por Jesus, mas na segunda não, nós tentamos nos autocontrolar. Eu li um exemplo num livro que, nossa, eu achei perfeito para esse tipo de situação. Que, por exemplo, vamos imaginar uma coisa. Vamos dizer que você, por exemplo, tá com uma lancha no alto mar, sabe, uma lancha. Aí você programa o piloto automático para ir para o leste. Aí quando o piloto programado para o leste, você está querendo ir para o oeste. Você pode fazer 2 coisas. Ou você força a lancha com o leme para virar ela, você vai fazer um tremendo de um esforço. E imediatamente quando você jogar ela para o oeste, ela vai voltar para o leste. Ou nós podemos fazer o seguinte: o que você pode fazer? Reprogramar o piloto automático. É isso que acontece quando a gente troca a renovação de Cristo por autocontrole. No começo, a gente consegue mudar, mas depois, quando nós percebemos, nós estamos fazendo de novo a mesma coisa. E, sabe, autocontrole, tem cristão que acha que autocontrole é sinônimo de conversão, mas não é. Porque na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo algo, vamos dizer assim, que é contra a nossa, contra a nossa natureza, vai até um modo de ser que nós não queremos abandonar. E autocontrole, para vocês verem que autocontrole não gera resultado a tão curto prazo, que é assim, por exemplo, tem práticas que controlam a gente. Se parou para perceber, vou colocar assim, por exemplo, vícios como bebida ou cigarro.
Pode ver, o pessoal tenta se controlar, não vou mais fumar, não vou mais beber. A pessoa acaba bebendo e fumando. Por quê? Porque tenta se autocontrolar, mas na verdade o vício já controlou ela. Sabe, é só através da gente deixar Cristo renovar nossa mente que nós conseguimos abandonar os velhos hábitos. Porque o Senhor, o que Ele quer de nós? O que Ele deseja de nós? Ele não deseja que, por exemplo, você tenha uma prática que não agrada a Ele. Nós temos uma prática que não agrada a Ele. O Senhor não quer que a gente fique lutando contra isso o resto da nossa vida, entendeu? Ele quer que isso saia da nossa vida, entendeu? Como fala em João 8,32, que diz assim, né? João 8,36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Não diz assim, se o Filho vos controlar, verdadeiramente sereis controlado. Entendeu? Deus deseja nos libertar disso. O segundo estágio que o cristão ele se encontra quando ele não quer crescer, ele se torna inútil para o corpo de Cristo. Vamos lá, por favor, em Mateus 25. Vamos lá. Mateus 25, 26 ao 30. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe o que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Forte, né, gente? Aí nós vemos isso aí. Tem cristão que está com Jesus, por exemplo, há mais de 10, 15 anos. E quando é chamado a servir, qual é a desculpa que ele dá? Eu não estou pronto. Não é meu chamado. Eu não vou me sair bem. Sabe, esse cristão, ele se torna um verdadeiro, sabe, porque ele não quer crescer, ele se torna um verdadeiro bebê espiritual. Já percebeu como é o bebê? O bebê ele só se alimenta, ele não faz mais nada. Ele se alimenta, vamos dizer assim, come e dorme, né? Só come e dorme. Então, tem muito cristão dentro da igreja que está fazendo isso, só está comendo e está dormindo, porque vem, senta no banco, só recebe, mas não compartilha a palavra com ninguém. Entendeu? E por causa disso acaba não crescendo, mas faz parte do nosso crescimento espiritual. O que nós aprendemos aqui, levar lá para fora, para as pessoas saberem que há um Deus maravilhoso, que há um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que liberta, um Deus que ensina uma salvação para nós. E, sabe, também se dedicar ao ministério na igreja. Por isso que tem cristão que não quer, entendeu? Porque não quer responsabilidade. E sem responsabilidade não tem crescimento. O terceiro estágio do cristão, quando ele não quer crescer, ele se torna religioso. Vamos lá, por favor, em Marcos 7. Marcos 7, 5 ao 8. Amém? Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O cristão que não... Já percebeu, gente, que o cristão religioso que ele não quer crescer, a caminhada dele com Jesus parece uma volta no quarteirão, já percebeu? Ele anda, mas acaba sempre no mesmo lugar. Há cristãos que não querem crescer a tal ponto que se incomoda até com a mudança da própria igreja. Por exemplo, poxa, é um absurdo esse irmão vir aqui pregar, porque ele não é pastor, ele não é o presbítero. Deus já não está falando comigo. Ou seja, o religioso é assim, sabe? Ele, qualquer mudança na igreja já é motivo de escândalo para ele. Vai ver, por exemplo, se a liturgia do culto for o seguinte: louvor, palavra, dízimo, encerramento, e o pastor trocar o pastor, por exemplo, trocar o dízimo pela sabe, o dízimo primeiro, a palavra depois. Ixi, Deus já não está no meio, Deus já não está falando, Deus já está virando absurdo, já não é de Deus falando, entendeu? E sabe, o religioso, o que acontece? Ele fica engessado sempre na mesma coisa, sempre no mesmo pensamento, sempre naquele mesmo costume. É por isso que ele não consegue crescer. O último estágio do cristão que não quer crescer, ele se torna soberbo.
Irmãos, isso é tão grave que quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me pediu para separar o estágio em 2 subestágios. O primeiro subestágio do cristão que é soberbo, não quer crescer, ele desafia a autoridade. Vamos lá, por favor, em 2 Crônicas. 2 Crônicas 26. Eu vou ler do 16 ao 19. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados a queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será para isto honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, irmãos, o cristão que ele desafia a autoridade, ele não conhece o lugar dele, sabe? Tem cristão tem cristãos que estão na obra, mas eles não reconhecem a autoridade ministerial, entendeu? Não crescem o bastante para serem exortados, e quando são exortados ainda discute com o pastor, discute com o líder como se estivesse falando com qualquer um, sem a menor reverência, e ainda vem com essa conversinha: meu líder é Jesus, ou se não, eu falo com meu pastor ou com meu líder de igual para igual. Quem aqui lembra, eu não vou na Bíblia para ler, mas quem aqui lembra o exemplo de Miriam aqui, em Números? Que Miriam, o que aconteceu com ela? Chegou para todo mundo e falou: não é só Deus que fala, Deus não fala só através de Moisés, não. Ficou leprosa por 7 dias, sabe? Outro exemplo foi Corá, Datã e Abirão, que tentaram se revoltar contra Moisés, levantando capitães para voltar para o Egito, e desafiaram Moisés. O que aconteceu? Alguém lembra o que Moisés falou? Ele disse assim: Senhor, se esses homens não morrerem de causas naturais, é porque o Senhor não é comigo. Ele nem terminou de falar, a terra se abriu e engoliu eles, Corá, Datã e Abirão, junto com tudo que eles tinham. Aí a gente vê que tem gente que gosta de desafiar a autoridade, entendeu? Romanos 13:2 fala o quê? Que toda autoridade é levantada por Deus, e que se a gente resistir à autoridade, nós estamos resistindo contra o próprio Deus. E fazendo isso, nós estamos trazendo sobre nós condenação. Gente, irmãos, eu não estou fazendo apologia à obediência cega, entendeu? O pastor ou o líder falar, você amém, amém, amém. Mas se acontecer algo, por exemplo, que o pastor fez, que por exemplo, está contra a palavra, ou o líder fez está contra a palavra, ou mesmo que não te agradou, a melhor coisa é o quê? Senta com o líder, senta com o pastor, tenha uma conversa sábia. Entendeu? Desafiar a autoridade não adianta, porque desafiar a autoridade é desafiar Deus. Afinal, quem levantou a autoridade foi ele. Quem lembra o que aconteceu com o rei Davi? Quem lembra o que aconteceu com o rei Davi quando ele teve 2 chances de matar Saul? Ele falou: seja o Senhor que cuide dele, entendeu? Porque eu não vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor, sabe? E o que Saul fez? Quem lembra o que Saul fez com os sacerdotes do Senhor? Porque ajudaram Davi, deram a espada de Golias para ele, ele matou os sacerdotes, ou seja, Saul fez aquilo com os sacerdotes que Davi não quis fazer com ele, entendeu? E Davi, ele conhecia muito sobre autoridade espiritual. Eu vou dizer uma coisa assim particular entre mim. Um dos primeiros livros, eu estava conversando até com Pedro sobre isso, um dos primeiros livros que eu li na minha conversão foi 1º e 2º Samuel. Eu aprendi muito a respeitar a autoridade espiritual, e glória a Deus por isso. Quer ver? O segundo subestágio do cristão que é soberbo, ele não quer crescer e é soberbo, ele não consegue mais ouvir a Deus. Vamos, por favor, em João 9. João 9, 30 a 34. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença.
Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Irmãos, tem cristãos que possuem vasto conhecimento da Bíblia. Vasto conhecimento, mas muito conhecimento mesmo. Mas eles não cresceram bastante para lembrar que Deus, principalmente quando está aqui em cima, pode usar tanto alguém que tem um vasto conhecimento, como pode usar alguém que não tem basicamente conhecimento nenhum. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, um irmão novo de caminhada chega para o soberbo e fala assim: nossa, irmão, eu tive uma revelação sobre João 16:33, e conta a revelação. E o soberbo pensa, ele chega até a falar, ele chega e fala assim: esse irmão aí, esse texto aí eu conheço de pé, conheço da cabeça aos pés, conheço de trás para frente. Esse irmão aí não sabe o que ele está falando. Ou você quer ver um outro exemplo? Quando, por exemplo, chega por exemplo, o líder do grupo de jovens vem pregar aqui em cima, e o irmão está falando a palavra e o soberbo lá atrás: esse irmão aí é fraco, meu conhecimento é muito maior que o dele. E o irmão nem se preocupa em ouvir a pregação, sabe? O soberbo que ele não cresce é assim, ele não lembra que em Hebreus 4:12 fala que a palavra do Senhor é como a espada de dois gumes. Eu posso ler Hebreus 4:12, a irmã Vilma pode ler Hebreus 4:12, o pastor Paulo pode ler, o irmão Luiz pode ler, o Pedro pode ler, e o texto fala de forma diferente com cada um, entende? O soberbo, que ele não cresce, ele assim, ele está tão cheio dele, ele está tão cheio de si, que não tem nem mais lugar para Jesus, entendeu? Então que ele, não, eu conheço, não preciso que o Espírito Santo me ajude, porque eu já sei isso, eu já sei aquilo, entendeu? Está quase falando isso, perdão. Olha, para concluir, eu queria, por favor, que vocês abrissem em 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10 diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Então, irmãos, para crescermos com o Senhor, o que nós temos que fazer? Nós temos que deixar Ele nos moldar. Nós temos que deixar Ele nos guiar segundo o modo dEle. Pois o Senhor deseja que cresçamos, entendeu? Em graça e conhecimento, que nem cresceu Jesus. Em Lucas fala isso, né? Que o Senhor quando tinha 12 anos, Ele crescia em graça e conhecimento. Que nós também possamos crescer em graça e conhecimento, para cada vez mais e mais a gente se parecer com Jesus Cristo. Que esse é o desejo do Senhor, que nós nos pareçamos com o Filho dEle. E eu dou graças a Deus por essa palavra, dou graças a Deus pela oportunidade de estar pregando aqui, mesmo não tendo tanta experiência para pregar. Gente, eu chego lá em nome de Jesus. E eu agradeço por cada um aqui, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu. E eu queria orar só para encerrar. Amém?